Oi, gente, boa noite. Então, já coloquei para gravar aqui, tá, Bruna? Ahn, então, boa noite para todo mundo, com quem não falei também ainda. Boa noite. Ahn, hoje a Bruninha, então, ela é então aluna de mestrado, né? Que acabou de entrar, bem fresca ainda, né, Bruna? E aí a gente tá. Ela vai apresentar então o projeto dela. Que está em andamento, assim, a gente já está começando a fazer o piloto, né, Bruna? Então, depois, se você quiser também comentar um pouquinho sobre isso. Até eu vou dar uma olhada agora para ver na plataforma lá se teve alguma mudança aí esses últimos dias que eu não olhei, eu só olhei semana passada, vamos ver como é que tá lá no CEP. E, e aí a Bruna já começou a fazer alguns pilotos, um pilotozinho, assim, só para a gente já começar a identificar os problemas, enfim. Então é um trabalho um pouco diferente, né? Ele não é um trabalho totalmente voltado para neuro, assim, né? Dentro das linhas de pesquisa que a gente está mais estudando. Mas a Bruna, ela está entrando então na linha de pesquisa de análise de marcha, que é uma linha de pesquisa que eu tenho forte já há bastante tempo, com a UX, né? Então, a gente já tem vários trabalhos aí com análise de marcha em diversas patologias, não só neurológicas especificamente, mas também em patologias voltadas para a parte pulmonar, ou para a parte cardio, ou para osteomuscular, enfim. E aí a Bruna topou, então, esse desafio, né? Então, Bruna, fica à vontade aí, tá? Pode começar e aí eu peço que todos anotem, enfim, né? É um trabalho que a gente já está aí tentando implementar um braço para um novo aluno de mestrado que está vindo, que é o Michael, né, para esse ano. Então, aí depois seria interessante a gente também dar uma conversada em relação a isso, se surgirem algumas ideias, enfim, que ele é um aluno que ele quer seguir nessa área também, tá? Pode ir, Bruninha. Boa noite a todos, então. Meu nome é Bruna Cervensky Dornelles da Silva. Sou aluna de mestrado ali da USPA. Sou orientadora, então, da Fernanda Sequete, né? A gente está fazendo um trabalho em parceria com a Santa Casa, ali no Pavilhão Pereira Filho. O nosso trabalho é a avaliação da marcha e equilíbrio durante tarefas simples e tarefas duplas em indivíduos saudáveis e com patologias pulmonares. Então, uma breve introdução. Hoje, as doenças pulmonares são as principais causas de morte no mundo e elas afetam diretamente as atividades de vida diária, influenciando na autonomia e independência desses indivíduos. Elas também afetam muito a qualidade de vida e os principais sintomas são dispneia, fadiga, intolerância ao exercício, alteração na marcha e dificuldade em realizar duplas tarefas. No Brasil, entre o período de 2015 a 2019, o número de internações hospitalares por doenças respiratórias na população foi de 5.926.687 casos, de acordo com as informações do Sistema Único de Saúde, o SUS, com média de 282 casos a cada 100 mil habitantes. As doenças respiratórias crônicas foram estimadas como a terceira principal causa de mortes em 2017 em todo o mundo. Uma das doenças mais prevalentes é a DPOC, e ela aumentou em todo o mundo e é considerada a terceira principal causa de morte. A crescente epidemia de tabagismo e envelhecimento da população, bem como a redução da mortalidade por outras causas, como doença cardiovascular, significam que até 2060 pode haver mais de 5,4 milhões de mortes por ano em decorrência de DPOC e outras doenças relacionadas. Então, as principais doenças pulmonares são a fibrose cística, a fibrose pulmonar, enfisema pulmonar, pneumonites intersticiais e a asma. Então, a gente, falando um pouquinho sobre a marcha, né? A marcha é a atividade funcional mais utilizada e ela é usada para locomoção, também é o principal meio de autonomia e independência dos indivíduos e pode sofrer alteração devido à privação de oxigênio presente nesses indivíduos com doenças pulmonares. Também observa-se em pacientes pulmonares alterações na cadência, largura do passo, bem como diminuição da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. Já a dupla tarefa consiste na capacidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo,
E para que isso aconteça, precisa a interação de vários sistemas, como a cognição, a atenção, a parte motora, a propriocepção, a sensibilidade, entre outras. E as duplas tarefas podem ser duas motoras, duas cognitivas ou uma motora e cognitiva simultâneas. A falha, a falha em alguma dupla tarefa está ligada a um aumento no número de quedas e também um déficit da função cognitiva. Observa-se diminuição na capacidade de tarefas simultâneas em várias doenças, incluindo pacientes cardíacos, pulmonares. Além disso, também em pacientes neurológicos, entre outros pacientes, também têm essa dificuldade em realizar tarefas simultâneas. Então, qual que é o nosso problema de pesquisa? A gente quer saber quais são as alterações nas variáveis cinemáticas da marcha durante a execução de atividades de dupla tarefa em indivíduos saudáveis e portadores de doenças pulmonares. Também a gente quer saber quais as alterações de equilíbrio durante a execução de atividades de dupla tarefa em indivíduos saudáveis e portadores de doenças pulmonares. E quais são as diferenças entre indivíduos saudáveis e portadores de doenças pulmonares nas variáveis da cinemática da marcha e do equilíbrio durante a execução de dupla tarefa, e quais são as diferenças entre indivíduos saudáveis e portadores de doenças pulmonares no equilíbrio durante a execução de atividades de dupla tarefa. A justificativa, então, do nosso estudo é que o aumento dos casos de doenças pulmonares e que essas afetam drasticamente a qualidade de vida da população, também é um grande número de óbitos e também um custo muito grande para os sistemas de saúde. E a marcha e a dupla tarefa está totalmente ligada à autonomia e independência dos indivíduos, e também há poucos estudos com dupla tarefa, marcha e equilíbrio, e menos ainda que envolvem simultaneamente nessa população. E o presente estudo é de extrema importância, pois irá elucidar a análise de alterações no padrão normal da marcha, do equilíbrio e de dupla tarefa em indivíduos com alterações pulmonares, e ajudará na ampliação do conhecimento desses processos funcionais nessa população. Então, nosso objetivo geral é avaliar a marcha e o equilíbrio durante tarefas simples e tarefas duplas, indivíduos saudáveis e portadores de doenças pulmonares. Então, os objetivos específicos da marcha, a gente quer avaliar a velocidade, cadência, comprimento de passada, largura de passada, tempo da passada, tempo de apoio duplo e tempo de apoio simples. No equilíbrio, a gente quer analisar a velocidade, a área e o comprimento do centro de pressão. E as tarefas duplas, identificar possíveis diferenças entre indivíduos saudáveis e com doenças pulmonares entre o sexo feminino e masculino durante as diferentes atividades de dupla tarefa. E a marcha e o equilíbrio, determinar possíveis diferenças entre as diferentes atividades de dupla tarefa. Então, a nossa metodologia, ele será um estudo observacional, analítico, de caráter comparativo e de abordagem transversal. A área de abrangência, então, é a grande área ciências da saúde e a área fisioterapia e terapia ocupacional. O local da pesquisa, então, será no Serviço Integrado de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica, que está localizado no térreo do Pavilhão Pereira Filho, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, os grupos experimentados farão parte da mostra indivíduos saudáveis e com doenças pulmonares. Os participantes serão oriundos da comunidade de Porto Alegre, os saudáveis. Já os indivíduos com problemas pulmonares serão do Centro de Reabilitação do Pavilhão Pereira Filho, no Complexo Hospitalar Santa Casa. O número amostral foi estabelecido por conveniência, mediante pesquisa prévia nos serviços de Porto Alegre, e, portanto, determinado de forma intencional e não probabilística, de acordo com o número de participantes e disponibilidade dos mesmos para a participação da pesquisa. Para participar da pesquisa, todos terão que concordar e assinar o termo de consentimento livre esclarecido, a qual autoriza a utilização dos resultados da pesquisa. Serão excluídos participantes menores de 18 e maiores de 85 anos, que apresentam limitação funcional para a marcha, que dor ou sequela de doença neurológica ou ortopédica, que apresentem déficit cognitivo, nível de compreensão insuficiente para realizar os testes, e também o TSLE, e que não sejam fluentes na língua portuguesa. Nossos instrumentos e procedimentos de avaliação, então. Inicialmente, os participantes serão recebidos no Centro de Reabilitação
do Pavilhão Pereira Filho, no Complexo Hospitalar Santa Casa, imediatamente receberão o TSLE e explicações sobre os procedimentos do estudo. Nos pacientes saudáveis serão coletados os dados pessoais de saúde, se usam medicamentos, se realizam fisioterapia, atividade física ou fisioterapia, e há quanto tempo realizam esses tratamentos e a verificação de sinais vitais. E aos pneumopatas, os dados serão coletados no prontuário do paciente, além disso, a gente vai ver também o tempo de tratamento fisioterapêutico, o teste de caminhada de 6 minutos, a espirometria, para ver o nível de gravidade desses indivíduos. Inicialmente, a gente vai aplicar o questionário internacional de atividade física, a IPAC, que mensura o nível de atividade física com perguntas relacionadas às atividades realizadas na semana anterior à aplicação do questionário. E ele gradua em nível ativo, sedentário, insuficientemente ativo, enfim. Também a gente vai usar a escala de medida de independência funcional, a MIF, que ela classifica de acordo com a habilidade em realizar determinada tarefa e a sua necessidade de assistência de outra pessoa ou adaptação para tal função, como alimentação, higiene, banho, se a pessoa consegue se vestir sozinha, como que é a comunicação, se ela compreende a questão de interação social, resolução de problemas, enfim. E ela gradua como 7 totalmente independente e 1 com assistência total. A gente também vai usar a MOCA, que ela avalia domínios visoespaciais, executiva, nomeação, memória, atenção, linguagem, abstração, evocação tardia e orientação. Essa mais é voltada para a questão cognitiva. E é bem interessante porque se tiver menos de 12 anos de escolaridade também a gente adiciona um ponto. Ela tem vários domínios ali que envolve também a questão de educação do paciente. Então, avaliação das tarefas simples, a gente vai usar para avaliar a marcha o medidor inercial com acelerômetro e giroscópio, o BioBeat, que será acoplado na região sacral dos participantes e conectado por Bluetooth ao notebook. E, primeiramente, será solicitado os pacientes que caminhem em uma velocidade autoselecionada e segura por um trajeto em linha reta por 1 minuto. E o teste será realizado apenas uma vez para evitar a fadiga desses pacientes, bem como a dessaturação ou algo do tipo. E, nesse caso, serão analisados a simetria, velocidade, cadência, comprimento da passada, propulsão, largura da passada, tempo da passada, tempo de apoio duplo, tempo de apoio simples, porcentagem da fase de suporte, balanço e de apoio duplo. Aqui tem alguns resultados, não sei se dá para ver muito, isso aqui foi do piloto que a gente fez também, a questão da velocidade ali, a cadência do passo, também o índice de qualidade, aqui dá para ver que está alterado, né? O normal seria, segundo o BioBeat, acima de 90, aqui está 77, isso aqui foi de uma paciente que a gente fez lá na Santa Casa. Também aqui o comprimento do passo, enfim, tem todos os dados aqui que o BioBeat traz para a gente. O equilíbrio também será usado o BioBeat, que será acoplado também na região sacral, e será solicitado que o paciente sustente em apoio bipodal e após unipodal. Primeiramente, apoio bipodal e depois com o membro dominante e depois o não dominante durante 1 minuto em cada posição. Cada paciente será instruído a ficar de pé. A gente vai usar uma meia antiderrapante para evitar que o paciente coloque o pé direto no chão por conta das patologias. E o paciente vai ter que manter a posição ortostática parada e a gente vai usar um objeto. Eu tenho usado um ponto de fixação à frente do paciente. A gente tem usado um post-it colorido para ajudar o paciente a ficar na posição. E será também feito apenas uma vez por questão de fadiga dos participantes. A gente vai avaliar, então, a área de elipse, a oscilação anterior-posterior e médio-lateral e o índice de equilíbrio. Aqui também foi uma avaliação feita ali com a gente no piloto. Aqui dá para ver a área de elipse bem alterada no teste bipodal e unipodal, né? O bipodal dá para ver que a elipse é bem menor. No teste bipodal ali dá para ver que é bem maior. Ao contrário, bipodal bem menor e monopodal maior. Ali dá 90
7.503 milímetros e depois 7.553 milímetros. As tarefas cognitivas, então, a gente vai usar o contar, os participantes irão contar progressivamente e crescentemente, contando do 1 pausadamente em voz alta durante 1 minuto, e depois a gente vai usar o ler no celular. Os participantes irão realizar uma leitura de um texto padrão no telefone durante 1 minuto. Por isso que todos os testes, tanto de equilíbrio quanto de marcha, serão feitos em 1 minuto, para a gente conseguir depois reproduzir na dupla tarefa. Então, o que é a dupla tarefa? As tarefas duplas consistem em realizar mais de uma tarefa simultânea ao mesmo tempo e será realizada a marcha durante 1 minuto e as tarefas de equilíbrio em apoio unipodal e bipodal serão utilizadas ao mesmo tempo com as tarefas cognitivas. O equilíbrio será realizado apenas com a perna dominante. A gente decidiu fazer isso para a gente não precisar ficar repetindo várias vezes o mesmo teste com as duas pernas, por exemplo, fazer a contagem com a perna direita e depois com a perna esquerda para evitar o cansaço da população, porque ele já tem essa questão de fadiga muito presente. Então, os dados serão coletados, serão analisados através do Programa Estatístico SPSS 21.0 para a descrição das variáveis cinemáticas da marcha e das variáveis do equilíbrio durante as tarefas simples e duplas. Será utilizada estatisticamente descritiva com distribuição de frequência simples e relativa, bem como as medidas de tendência central, média e mediana e da variabilidade e desvio padrão. Para comparar as variáveis analisadas com a normalidade, será utilizado o teste T para uma amostra. Nas comparações entre a marcha simples e durante a marcha somada aos testes cognitivos, a atividade dupla tarefa será utilizado o teste T pareado. Para as comparações entre os diferentes grupos de análise, será utilizado o teste T independente. Como critério de decisão, o nível de significância adotado será igual ou menor de P igual a 0,05. Então, aqui é o nosso cronograma, a coleta de dados, então, a gente já fez, está começando o piloto agora, e é de junho a dezembro desse ano. A montagem do banco de dados é para ser de janeiro a março de 2024. Análise estatística de março a junho de 2024. Análise dos resultados de junho a agosto de 2024. A redação do artigo de setembro a dezembro de 2024. E divulgação dos resultados de janeiro a junho de 2025. Os riscos e benefícios, então. Os riscos é queda e cansaço físico após a realização das tarefas, porém terá uma equipe treinada para dar suporte. A dessaturação, a pesquisa será no Complexo Hospitalar da Santa Casa, que conta com todo o suporte médico de oxigênio, caso necessário. Além disso, todos os testes será verificada a saturação, bem como será aplicada a escala de Borg para o nível de cansaço do indivíduo. Os benefícios, então, as avaliações possibilitam o entendimento da interferência das tarefas duplas da marcha, equilíbrio e cognição de pacientes com problemas pulmonares e facilitará o tratamento também desses pacientes e a elucidação sobre as alterações físicas e cognitivas nas doenças pulmonares. Aqui está o nosso orçamento também, o que a gente vai usar. Essas são algumas das minhas referências. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Muito bem, Bruninha. Rápida. Acelerou, hein? Normal. Acho que tira a tua apresentação agora, só que daí a gente consegue se ver melhorzinho. Aí. A gente vai indo. Eu acho que só faltou tu falar dos dois grupos, né, Bruna? Lembra daquele que a gente vai fazer? A gente vai avaliar os que estão entrando para reabilitação agora, os que não fizeram reabilitação. E a gente vai avaliar também os grupos que já estão né, as pessoas que já estão em reabilitação, até para a gente ver essa diferença da reabilitação pulmonar. Então não esquece de colocar isso aí, tá? Que é mais um ponto aí que a gente vai avaliar, tá? Sabe que eu estava falando com a Sheila, Fê, que a gente estava vendo, porque às vezes os pacientes têm um que fez 1, 2, 3 sessões, da gente fazer o tempo, tipo assim, fizeram 10 sessões até agora, a gente fizeram 5, e daí a gente consegue ter um controle melhor de quanto mais melhor a capacidade.
sabe? Pode ser, pode ser. É que as gurias tinham falado que antes deles entrarem para a reabilitação, quando o paciente estava chegando, eles já iam fazer a tua avaliação antes de começar, tá? Mas eu acho que dá sim, dá para fazer essa relação depois com o número de sessão, né? Tranquilo também. Acho que é um dado a mais, né? Uhum. Então tá. Gente, vamos começar. Ficou claro? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Vai lá, César. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Tudo, parabéns pelo obrigada. trabalho. Achei bem bacana a ideia de fazer a dupla tarefa, análise de marcha em dupla tarefa com doenças pulmonares. Achei bem legal, assim. Uma porque é diferente do grupo e acho que também é importante, né, a questão, porque durante a reabilitação a marcha é um recurso fundamental, né, e ter segurança e equilíbrio durante o processo da reabilitação junto com o treino de marcha, acho que é fundamental. Então, une duas coisas ali. Achei bem bacana a questão toda. Eu vou buscar fazer tentar entender um pouquinho melhor sobre o que eu vi ali na apresentação, né? Eu acho que a primeira questão, quando fala em doenças pulmonares, me vem um leque enorme, assim, de coisas, né? E eu vi que tu se deteve bastante em DPOC, mas se a gente pensar em doença pulmonar, por exemplo, uma infecção respiratória é uma doença pulmonar, né? Também entraria nesse escopo. E aí uma pergunta, uma sugestão, não seria melhor deixar mais restrito o teu título com a característica da doença, se ela vai ser restritiva, obstrutiva, ou mesmo o próprio DPOC, eu não sei qual é a tua amostra que tu tem nisso, mas doença pulmonar me remete a uma série de questões, né? Até a questão do Covid, enfim, então por isso que talvez seja melhor tu fechar um pouco mais nisso, ou se a tua intencionalidade é deixar aberto também, colocar essa informação no decorrer da apresentação. Imagino que deva estar no meio do trabalho isso, mas me remete a uma série de questões, né? Porque DPOC tu tem efizema, tu tem asma, tu tem bronquite, tu tem uma série de coisas que são doenças restritivas ou doenças obstrutivas, né? Então talvez seja melhor fazer uma análise disso também, né? Vai responder, Bruna? Tanto Vai faz, lá. pode ser. Na verdade, assim, a gente vai fazer com doenças pulmonares crônicas, né? Então, a gente vai pegar lá no pavilhão todos os pacientes que são elegíveis, fibrose cística, fibrose pulmonar, a DPOC. Eu trouxe dados da DPOC porque é o que mais tem de estudo. Se tu for analisar, tipo, epidemiologia, se tu for analisar, a maioria que tem é DPOC. Então, lá no pavilhão a gente tem um misto, assim, a maior parte é DPOC e também fibrose pulmonar, um pouco de cística também. Então são essa população que a gente vai ter, principalmente essas três doenças. Asma, acho que não tem nenhum lá, Fê, pelo que eu sei. Então É, é isso. Talvez teria que pôr o nosso título doenças pulmonares crônicas. Eu também fiquei com essa dúvida quando a questão da epidemiologia ali, que fala que eu coloquei da questão da respiratória, de doenças respiratórias, que daí não pega só doenças crônicas, né? Pega doenças eventuais, assim. não, mas a ideia é assim, ó, César, foi bem colocado. Isso é um trabalho que a gente também vai fazer coleta na UX em Caxias, tá? Então a gente está reproduzindo lá na universidade também. E essa foi o principal ponto quando a gente começou a pensar nesse projeto, né? A gente vai restringir para uma série de para qual? Vamos para o DPOC, vamos para o quê, né? E aí, como a população é diferente aqui, diferente da população de Caxias, então aqui a gente tem uma gravidade muito maior, por exemplo, de DPOC, de fibrose, lá os pacientes são bem mais leves. E aí a gente ficou discutindo, né, bastante com o pessoal da equipe também, como é que a gente poderia fazer isso. Então, a gente chegou à conclusão, até vendo outros estudos, que a gente não vai enfatizar a doença em si. A não ser que daqui a pouco a gente começa a fazer aí, tem um N grande de DPOC, que dá um resultado bem legal, aí a gente restringe um trabalho para DPOC. Então, assim, a gente acabou fazendo geralzão, e aí depois, conforme a amostra, a gente, quem sabe, vai para um lado ou não.
o grande ponto é que tem muitos estudos trazendo assim, ó, trazendo doença pulmonar de uma maneira geral, ou então indo para as restritivas, ou indo para as obstrutivas, mas o grande ponto é que a gente vai fazer, tipo, como se fosse uma triagem, a gente vai categorizar conforme a gravidade através da espirometria. Que isso é uma coisa que tanto em Caxias eles fazem, como aqui, todos eles têm a espirometria, que é o padrão ouro, e ali sai se o paciente é leve, se o paciente é moderado, se o paciente é grave, né? Então, a gente pensou em ter também essa carta na manga, e aí, a gente vai correr só para DPOC porque a gente ficou com N bom, por exemplo. Aí a gente vai fazer essa categorização também, dentro do DPOC, leve, moderado e grave através da espirometria, tá? Ou não, né? Se a gente vai colocar os pacientes pulmonares restritivos todos num saco, os obstrutivos todos no outro, mas a grande carta na manga é a espirometria que dá essa classificação, porque já tem alguns estudos não assim, parecidos com o nosso, mas não com toda essa abordagem, que justamente eles colocam tudo no mesmo saco e eles acabam só fazendo essa divisão, essa categorização por leve, moderado e grave através da espirometria, entende? E aí a gente vai fazer depois as correlações com a marcha, com a dupla tarefa, com a simples tarefa, tudo voltado para o leve, tudo voltado para o moderado e todos para o grave. Não sei se eu te respondi também, César. Sim, sim. Eu acho que o que ajudaria a reduzir essa dúvida, talvez esclarecer bem nos critérios de inclusão e exclusão do trabalho, né? Pelo menos o que tu tem certeza que vocês não vão usar, sabe? Acho que Tá. talvez seja uma alternativa, porque eu, olhando assim, me vem tudo, me vem um leque grande, entendendo o objetivo que realmente é tudo, mas tem certas coisas, por exemplo, que estão no leque de doença respiratória que talvez não vão poder ser, não vão ter critérios de exclusão, né? Enfim. Sim, eu acho que tu tem razão. Essa parte mais aguda, Covid, não, isso aí nada vai entrar, são os crônicos mesmo, né? Uhum. Então, assim, e ali eles fazem essa grande divisão, os restritivos e os obstrutivos. Então, isso também é uma outra, a gente pode acabar melhorando isso nos critérios de inclusão e exclusão mesmo, Bruno. Tá, beleza. Sabe o que eu estava pensando? Por exemplo, a última paciente que a gente avaliou foi bronquiectasias, e devido à pneumonia de repetição, então, tipo, depende de como a gente restringe também, a gente acaba perdendo alguns pacientes se a gente limitar as doenças, sabe? Mas ela tá daí entra num leque ou de obstrutiva, né? ou restritiva, né? Entra naquele leque, assim. Tem razão. Porque tem muitos pacientes também que a gente está avaliando que estão na fila de transplante, né? Também, né? A maioria, na verdade. Porque a ideia é essa, César, é a gente avaliar a maioria dos pacientes, a gente tem mais ou menos 60, 70 ali no centro de reabilitação. Então, a ideia é a gente avaliar eles todos, Caxias vai avaliar todos, e aí depois a gente vai montar um banco de dados, e dali a gente vai ver o que a gente vai fazer, entende? Entendi. Se a gente vai dividir nesse leque, se a gente vai dividir por gravidade, se a gente vai dividir por doença. Entendi. Então, se a gente tiver um N para cada doença, quem sabe não fazer um trabalho para cada doença, sabe? Show. Bacana. No projeto a gente deixou amplo, mas aí isso é ruim para quem está assistindo, né? Porque acaba não entendendo a nossa ideia. Então, no projeto a gente deixou amplo justamente para conseguir avaliar todo mundo e aí depois ver o que a gente vai. Como é que a gente vai jogar com essas informações, entendeu? E uma outra questão é a marcha, para mim ficou claro, mas ali no meio tem uma variável que é equilíbrio. Não seria interessante mostrar ou deixar claro no título do trabalho marcha e equilíbrio? Análise de marcha e equilíbrio? Não está no título, Bruna? Não? Eu acho que não tá. Foi um erro nosso, porque a gente incluiu o equilíbrio depois, César. Porque ficou bem claro, marcha e equilíbrio. E aí, quando começou a discussão do equilíbrio, eu disse, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Então, a gente esqueceu de colocar, porque depois, porque o trabalho era só sobre marcha. Aí depois, quando a gente aprendeu o BioBeat, tudo certinho, que a gente viu que ele tem um protocolo legal de equilíbrio e tal, e que tem vários artigos já fazendo essa parte da funcionalidade, com equilíbrio e tal, a gente falou, não, vamos avaliar equilíbrio também, mas esquecemos de botar no título. Já anotei. E uma dúvida pessoal minha, assim, né?
que é curiosidade mesmo. Assim. Existe uma diferença de estudo entre os padrões de escala de equilíbrio, estou pensando aqui o que eu conheço, que é Berg e Tinnett, por exemplo. Com essa escala, com esse medidor inercial, assim, valeria a pena, talvez, fazer um comparativo entre os dois, ou é viagem da minha cabeça, assim? Tu diz comparar os instrumentos de avaliação? É, pegar uma escala já validada de equilíbrio e cruzar isso com o medidor inercial. Será que é muita viagem ou não? Não é viagem, mas a gente está com um grande problema de tempo, né, César? Esse protocolo da Bruna fecha em quase 2 horas cada Ah, paciente e sim. eles são bem debilitados. Então, é isso que a gente já cortou, tá, César? Porque a gente tinha 3 tarefas, né? A gente pensou em 5, né, Bruna, no início, 5 tarefas. 5 Porque a horas de gente ia avaliação. pegar tudo, atenção, não sei o que, a gente ia pegar várias esferas cognitivas. E aí, pá, a gente começou a se apavorar, porque a Bruna, meu Deus, prof, coitados, os pacientes estão cansados, e aí a gente não quer também que a avaliação seja, tem esse viés, né, do cansaço, né? Então a Sim, gente já sim. foi cortando, tanto que a gente ficou com 2 tarefas cognitivas só. Mas era uma, César. Era uma, só que o grande problema, quem sabe até, Bruna, o Michael, né? Aplicar depois uma escala dessas para fazer essa. É uma boa ideia, César. É uma boa ideia. Por Eu exemplo, a não gente, pensei. nos artigos falam sobre fazer 3 vezes, por exemplo, o teste de equilíbrio, a gente não consegue fazer isso, porque, tipo, a gente tem que aplicar um apoio duplo, sem a dupla tarefa, depois um apoio unipodal direita e esquerda, depois a gente repete do mesmo, com o dominante direito, por exemplo, se for o caso, com a dupla tarefa, ler no celular e com a contagem. Então, muitas vezes, para o paciente pneumopata, isso é muito cansativo, sabe? A gente tem que parar, eles têm que sentar muitas vezes. E que eu Muitos com observo, oxigênio, né? Muitos com oxigênio. todos, até agora todos. De oxigênio E para sem fazer. oxigênio, por exemplo, tem uma paciente que normalmente fica sem oxigênio, mas a gente foi fazer o teste, saturou a 77. A gente teve que parar, ir lá buscar oxigênio. Então é muito tempo. E chega no final, por exemplo, que a gente vai fazer marcha e dupla tarefa, eles já estão cansados de todo o protocolo, sabe? Porque tá dando 2 horas cravado até agora. E eu Mas tenho impressão falando de escala de funcionalidade, eu tenho impressão, tá, que existe uma escala específica de funcionalidade para paciente pneumopata. A gente tem um grupo de reabilitação aqui na universidade, de reabilitação cardiopulmonar. E, se eu não me engano, tem instrumento específico de qualidade de vida e de funcionalidade para paciente pneumopata. Até posso ver isso. dá uma E olhada para mim, César. Uhum, Por favor. vejo, sim. Que talvez possa ser um diferencial, podia ser mais específico do que o MIF, né? Pois é. Porque tem bastante instrumento, enfim. E assim, ó, na literatura tem pouquíssimo trabalho de avaliação de marcha e dupla tarefa não tem nada com esses pacientes assim. O nosso grupo lá da UX, a gente publicou um artigo ali de análise de marcha com DPOC bem simples assim, um artigo simples, mas querendo ou não é o único assim na literatura que traz os aspectos da marcha mais detalhadinho, porque não tem assim. Mas pois é, era uma. Dá uma olhada para mim, César. Eu vejo sim. E até, se posso até falar com a professora do projeto, se quiserem, não vai faltar N para vocês, mas se faltar, talvez possa ter Uhum. alguns a mais aqui também em Novo Hamburgo. Ah, tá. Ah, não, esse trabalho eu não estou preocupada com ele. Já me apavorei quando a Fernanda falou que são 70. Tem vários, tem vários. Vamos indo. Mas achei bem bacana, achei bem original, achei bem fechadinho, sabe? A questão de uma coisa que é tão importante, né? Que é a questão da marcha no processo da reabilitação, e às vezes a gente nem se dá conta da importância de ter uma marcha adequada durante o processo de reabilitação, até para evitar outras questões, né? Como compensação, como desgaste, fadiga, enfim. Bem Não, e a gente bacana pegou mesmo. bem a leitura no celular, assim, que é uma dupla tarefa que todo mundo faz, né? Ficar Uhum, caminhando e tentando ler o telefone. Então, por isso que a gente tentou trazer bem para a realidade, assim. E o BioBit também, facilitou um monte, show. porque a gente usava o laboratório de marcha, né? Tanto que esse trabalho ele surgiu, vamos levar os pacientes tudo para o laboratório de marcha.
Aí eu pensei, meu Deus, é uma trabalheira o laboratório de marcha, né? Dá sempre alguma coisa errada, daí tirar os pacientes do centro de reabilitação, levar até a universidade. E aí que veio a ideia, não, pai, o BioBit que tá aqui parado, sabe? Então eles vão para a sessão, em vez de fazer a sessão, a Bruna pega eles, avalia. Então, logisticamente, ficou perfeito, assim, muito mais. E te dá as variáveis que tu precisa analisar, né? As principais, né? Não é como vai com, mas te dá as principais, né? Ontem quando eu estava revisando ali as avaliações, e já deu para ver diferença, por exemplo, na qualidade da marcha, com a dupla tarefa e sem, de uma paciente que eu estava observando a avaliação até que eu coloquei no projeto. E a quantidade de passos bem menor. Sem a dupla tarefa, acho que ela conseguiu 46. E com a dupla tarefa ficou, acho que 40. Então, deu bastante diferença. Perna esquerda, acho direita, não lembro mais agora. Mas então já tem diferença. Tem pacientes que chegavam a parar durante a atividade para conseguir ler ou fazer a dupla tarefa. Então, realmente, eles têm dificuldade. E nem o equilíbrio, então, nem se fale. Tem paciente que botou o pé no chão e é resultado, né? A gente pediu o tempo todo para erguer o pé, mas ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é um risco bem grande de queda, né? A gente normalmente não pensa num paciente pneumopata com tendência à queda. Normalmente, paciente neurológico, idoso, mas isso é um resultado bem legal, né? E é um trabalho que está caindo de maduro, né? O centro de reabilitação ali tem uma baita estrutura, um monte de paciente, e eles não têm um dado assim sobre marcha, sobre. E outra coisa que está caindo de maduro, que é a ideia que surgiu para a gente fazer para o Michael, que o Michael vai tentar fazer a prova do mestrado agora, que ele se formou agora na graduação. Ele justamente é isso, assim, é ele pegar essas avaliações da Bruna. E esses pacientes fazem físio regular certinho ali, né? No centro de reabilitação. E aí o dele fazer tipo um trabalho longitudinal, assim, reavaliar esses pacientes daqui a um tempo, fazendo a fisioterapia para ver o resultado. Que é outra coisa que está caindo de maduro, né? As gurias atendem ali no centro de reabilitação e ninguém tem um dado dizendo que a fisioterapia é eficaz para essas variáveis, né? Então é por isso que eu tento levar o Michael ali também, para daí já fazer essa reavaliação, sei lá, daqui 2 meses, daqui 4 meses, follow-up, não sei. E justamente para a gente ver isso, já que as gurias estão ali atendendo, né? É outro trabalho que está caindo de maduro ali no centro de reabilitação. Mas Então bem é isso. legal, parabéns, gente. Obrigada. Foge um pouquinho, né? Pulmonar, né? Pelo amor de Deus, estou aprendendo um monte, assim, porque não é nem um pouco a minha área, mas a gente se atira, né? Então faz parte. Eu sem querer agora que eu vi que eu apertei que estava com a câmera desligada. Tá, vamos lá. Mais alguém, gente? Nada de dúvidas? Ah, Bruna, tá bom, hein? Acho que ficou bom esse projeto, então. Bru- Nada de dúvidas. Eu só vou fazer um comentário. Parabéns, Bruna. Achei muito legal a ideia. E eu sempre senti muita falta da gente juntar a parte, não só pulmonar com a parte motora, mas a parte neurológica com a parte pulmonar. Eu acho que a gente, assim, peca como profissional nessas avaliações. Por exemplo, agora eu fui no congresso de paralisia cerebral, que era internacional. Não tinha uma apresentação, seja tipo de apresentação oral ou pôster, trazendo a parte respiratória. Então, assim, meio que esquece que funciona junto e que se a parte pulmonar não estiver bem, também a gente vai ter alterações na parte motora. Então, acho que é bem legal, assim, a gente pensar com esse olhar. E para os pacientes neurológicos também, eu sinto bastante falta. Ver na prática clínica, mas tem poucos abordando, assim, eu vejo, por exemplo, as crianças. É nítido que a criança tem alterações, por exemplo, a bronquitasia, eu já atendi. A criança com bronquitasia, ela vai ter atraso, porque ela vai evitar se movimentar, porque acaba dificultando a parte respiratória. E a gente não tem estudos que nos trazem esses dados. Ou mesmo paciente asmático, ou adulto, que Eu, algum trabalho na parte pulmonar. eu que estou ouvindo mal a Tati ou todo mundo está ouvindo mal? Deu uma falhadinha. No final, eu não entendi o que tu disse. Tá cortando, tá? Não estamos, a gente não está te ouvindo, Tati. Tentar.
Isso, agora sim. Tá, peraí. Voltei para 3G. Se você já tinha tido também da neuro algum trabalho que trouxesse bastante a parte pulmonar junto, porque eu acho que isso é uma ideia bem legal, assim, de se pensar. A gente tem muito pouca literatura, assim, que traga realmente associando as duas coisas, e é algo que não tem como pensar no paciente na parte motora, ou que seja marcha, o equilíbrio, sem olhar para a condição cardiopulmonar dele. É meio que é um trabalho... Acho que a tua colocação foi boa, a Fran, né, Fran? O trabalho da Fran também, a gente está partindo para essa parte do respiratório para avaliar as crianças de neuro, porque a gente sente isso, ninguém avalia. Não. A gente fica só no motor, no motor, no motor, e o resto ninguém olha, né? A criança como um todo, a pessoa como um todo. Então a Fran, ela está fazendo essa avaliação no doutorado dela também da Que parte legal. respiratória. Porque até a questão bem na PC que a Fran está pesquisando, o tórax às vezes está super alto, lá em cima a caixa torácica, daí quer pôr a criança numa atividade, o diafragma não está nem ativo, porque ele não tem um alinhamento para que tu consiga fazer uma boa ativação abdominal. Então, se a gente, desde a reabilitação, pensar só no motor numa caixinha e na respiratória em outra, a gente acaba atendendo o paciente de uma forma não completa, assim, porque são condições que se complementam. Não tem como tu ter uma criança que respira mal com uma questão motora adequada. Ela vai ter um déficit motor se ela não estiver respirando bem. A gente vê isso, assim, nitidamente, não tem como. Só que faltam estudos que correlacionem isso, assim. Ou porque a pessoa estuda só motora e outra estuda só respiratória e acaba não conseguindo linkar as duas áreas de uma forma que a gente consiga mostrar que é importante olhar, assim, para o paciente juntando questão motora e respiratória. Acho que a Bruna vai conseguir, assim, trazer algo bem legal. Eu vi a tua apresentação sobre estímulo precoce, né? Estimulação precoce, né? Na prematuras, eu acho, né? Eu lembro que eu vi a tua tese. E essa menina, por exemplo, que eu avaliei por último das bronquiectasias, foi uma criança prematura, né? Foi uma criança que teve muitas pneumonias de repetição e agora está na fila de transplante. Então, tu vê como as coisas se casam, né? Uma coisa não... As coisas se intercalam, não é uma coisa única, assim. E eu percebo isso muito, que a gente... Por exemplo, a nossa ideia é avaliar a cognição, né? Na parte neurológica, mas o paciente é um todo. Então, até essa semana eu estava preparando a aula para os alunos de lesão medular. Eu estava pensando nisso, de colocar um slide sobre a questão respiratória, pela questão de escoliose, enfim. Então, tem muita coisa que a gente tem que realmente, como a parte da neuro, se apropriada de todas, né? Eu acho que o paciente não é só um pedaço, né? Isso é realmente bem verdade. Sabe que eu acompanhei um menino com bronquitasia durante 4 anos. E aí agora, como eu vim para Caxias, eu acabei passando para uma colega. E eu vou fazer um estudo de caso com ele, assim, a gente tem uns exames de imagem e ele não teve nenhuma pneumonia fazendo a físio, associando respiratória e motora durante os 4 anos. Então, assim, é uma questão que também, se você olhar para o indivíduo, seja adulto ou criança, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E ele tentou fazer pelo plano, por exemplo, eles colocavam ele fazer treino de marcha, bem isso. Aí a criança estava exacerbada e a pessoa colocava no treino de marcha. E a mãe dizia, Tati, não dá, ele não sai da crise. Ele ficava 1 mês em crise de bronquitasia, porque quem estava atendendo olhava, tipo assim, não, vai treinar marcha para melhorar a capacidade pulmonar, mas não sabe? Então, assim, falta olhar para esses pacientes mais amplo, assim. Mas bem legal, Bruna, vai ser bem, bem legal mesmo o teu trabalho. Obrigada. Muito bem. Quem mais, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Alguém mais quer fazer algum comentário? Prof, eu queria... Não sei se eu posso me meter. Claro, deve. Na última prática de neuro, eu atendi um paciente que ele teve um AVC leve e ele era DPOC grave. E a maior dificuldade dele não era por causa do AVC, e sim ele queria sair do quarto para caminhar. Então a gente tirou ele para caminhar e tudo mais, só que ele sentia muita falta de ar. Então ele deu alguns passos, então o problema não era nem o AVC que ele teve, e sim o DPOC, porque ele não conseguia respirar para poder caminhar, que era o que ele queria. Daí, ouvindo assim, eu achei muito interessante, né? Que acaba ficando só numa parte mesmo, o tratamento, e não olham, tipo, pro respiratório, pro neuro, tipo, uma coisa só. E aí a abordagem que vocês tiveram lá na neuro foi motor, não chegaram a trabalhar respiratório? Não, porque até então a gente achou que o que ele tinha mais seria o motor mesmo, né, em decorrência do AVC.
E daí, quando a gente tirou ele do quarto, que era uma coisa que ele queria muito e caminhar, daí disse, tá, vamos caminhar então, sair um pouquinho do quarto. Ele já começou a ficar cansado, pediu uma cadeira para sentar, porque ele não conseguia Entendi. andar muito Daí fácil. precisou vocês identificaram, tá? Sim, Legal. Daí esse tipo de coisa foi na prática da neuro? isso, aham. Tá, daí, quando acontece esse tipo de coisa, escreve lá no TASI, certinho, assim, ó, Uhum. foi identificado isso, pede-se atenção para a parte respiratória, porque daí quando os próximos físios vierem para atender ele, eles já vão ver uma outra abordagem, tá, Fran? Sempre Sim, deixa sim. relatar essas coisas, é bem Uhum. importante, tá? Legal, muito bem, muito bem. Bruna, eu olhei agora, enquanto tu estava apresentando, eu olhei na plataforma, voltou de novo o troço, tá? A única colocação que eles... A Santa Casa é difícil, CEP, olha. A única coisa que eles colocaram assim, atente-se novamente a ler o manual de orientação para elaboração do TCLE que está no site, tá? E só isso que eles colocaram, mas não identificaram, não falaram o que está errado. Eu vou falar com a Josi, eu vou mandar uma mensagem para ela e vou perguntar se ela tem algum termo lá que passou pela Santa Casa para a gente usar como modelo, tá? Porque senão fica difícil, né? Quando o CEP diz. Daí eu fui olhar o documento, tem umas 20 folhas do documento de orientação para fazer um termo de consentimento, então bem complicado. Tá, mas eu vou falar com ela para ver se ela manda, daí depois eu te encaminho. Mas eu te mandei por e-mail agora esse termo, esse material que tem para orientação. Tá bom. Tá? Gente, então é isso. Acho que foi muito bom, Bruninha. Acho que é isso aí. O mais legal é que tu já está aí coletando, então já está no forno o bolo. O Ramon também está aqui na apresentação, que vai fazer o TCC, né? Pois é, o seu Ramon tá aí tão quietinho. O Ramon, ele vai ser aluno, ele é aluno de TCC, meu também, e daí ele vai pegar um braço do trabalho da Bruna também para fazer o trabalho dele e tá auxiliando a Bruna. Tô sem microfone, é isso aí, então tá. Então tá, gente, estão liberados. Quem quiser ficar falando comigo aí, tiver alguma dúvida, pode ficar online que eu vou ficar por aí, tá? Certo. Obrigada, Bruninha. Beijo. Até mais. Beijão, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.